incluindo a participação especial dos varões que cantaram aqui, o Senhor tem dado um recado através de louvores e dessa última participação, que é confiar em Deus. Não é esse o recado da maioria dessas canções? Confiar em Deus no meio da tempestade, no meio da enfermidade, no meio das lutas. Jesus nunca mentiu para nós. Ele falou para nós que no mundo teríamos o que, igreja? Aflições. E ele disse também, uma palavra que nunca sai do meu coração, que basta a cada dia o seu mal. O dia mal sempre vem, irmão. O que nós reputamos por mal, né? Passar por uma enfermidade é muito ruim. E nós passamos às vezes por enfermidade. É o nosso dia mal. Uma perda na família é algo muito ruim. Mas nós temos que passar por isso. Ainda não somos imortais. Então haveremos de enfrentar a morte. Vocês estão entendendo? Jesus nunca enganou ninguém. Ele fala a verdade. Ele é a verdade encarnada. Então, tribulações vêm, situações difíceis vêm, perdas vêm, não é? Tribulações das mais variadas modalidades. E nós precisamos, nesse tempo, confiar em Deus. Continuar confiando, continuar crendo que Ele é conosco. E foi nesse viés, combinando com tudo que você ouviu aqui hoje, que o Senhor me inspirou a palavra nessa ocasião. Uma palavra que eu já comecei a ministrar na sexta-feira. Quem veio na reunião de oração está lá em Salmos 34. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmos 34. Amém? Salmos 34. Eu vou selecionar aí do verso 1 até o verso 8. E depois eu vou ler pontual, o verso 15, o verso 18 até o 19. E a semana especial, irmão, pós primeiro turno de votação, né? Eu acho que o povo evangélico foi o que mais se abalou. Porque havia um sentimento no povo cristão evangélico, por tudo que tem sido feito, não vou ficar falando de política não, mas é uma introdução importante. Muitos tinham uma convicção de que o candidato da direita, né, que estava o presidente, ia sair em larga vantagem. E quando nós vimos a apuração, ele ficou atrás da esquerda. Isso trouxe ao coração de muitos cristãos um certo temor. E será que a esquerda vai tomar o poder de novo? E o que isso significa para nós cristãos? Perseguição. Se a esquerda sumir, vem perseguição. Não tenha dúvida disso. Não é teoria da conspiração, é fato. O que vai vir mais? Liberação de um monte de coisa que o cristianismo condena, como aborto, não é? A agenda LGBT, e por aí vai. Isso tudo paira como uma nuvem negra de possibilidade. Mas quem está no controle de tudo isso, irmão? Deus está no controle. E se Ele quiser que assim seja, será. Se Ele não quiser, o candidato da direita vai virar esse jogo e vai ganhar. Vai permanecer. Então vamos ter mais 4 anos de tranquilidade, entre aspas, para pregar o Evangelho com liberdade. Mas se a esquerda assumir o poder, dentro de 60 dias, virando janeiro, já entra no poder. A folha pode virar em pouquíssimo tempo. O status quo, né, aquilo que está estabelecido, pode virar em pouquíssimo tempo. Como estão entendendo? Isso traz preocupação. Eu vi muita manifestação na internet, pastores conhecidos, preocupados. Triste, tem gente que pode ir em luto. Calma, ainda não perdeu. Tem que ficar enlutada porque o Brasil voltou na esquerda. Se for essa a vontade de Deus, assim será, irmão. Amém? E aí começa a tribular o nosso coração. Para complicar, quem tem uma visão mais ampla da vida, que não pensa só no seu particular, nas suas lutas cotidianas, mas olha ao redor, para complicar a guerra lá na Rússia, com a Ucrânia, está começando a ter contornos mais dramáticos. Já é terrível, já perderam milhares de almas. Mas, queridos, o líder da União Soviética, o Vladimir Putin, está ameaçando usar bomba atômica, com o pretexto que os Estados Unidos fez a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial com Hiroshima e Nagasaki. Nunca antes vemos tão perto de um líder com potência mundial, tá certo? Com ogivas nucleares, de
liberar uma bomba nuclear, irmão. E o que será isso, se liberar uma bomba nuclear lá na Ucrânia? Vai ser só a Ucrânia que vai sofrer? Eu tenho certeza que isso deflagraria sim um conflito muito maior a nível mundial, que o Ocidente vai reagir. Olha, querido, nunca estivemos tão perto. Isso não é paranoia, nem teoria da conspiração. Vladimir Putin tem declarado para quem quiser ouvir que ele vai usar armamento nuclear, salvo se Deus não quiser, porque Deus tem controle sobre os homens. Amém? Mas já começa uma nuvem terrível. Sabe o que acontece, irmão? Se deflagrar uma bomba atômica hoje, ela não é mais igual à década de 40. Na década de 40 tinha uma potência. As bombas modernas são às vezes 40 vezes mais fortes que daquela da década de 40. A poeira radioativa que soltar lá na Europa, ela com o traslado da Terra, ela migra, ela vai andando aquela poeira radioativa e pode vir muito bem para o nosso lado. Não pensa que isso é impossível, não. Amém? Mas tudo isso, se Deus quiser e permitir. Pode dizer amém? Então, no meio dessa instabilidade toda, política, mundial, não é? No meio da instabilidade que tem no nosso país, começa a vir essas angústias. E aí eu buscando a Deus, Deus me deu o Salmo 34. Olha aí o Salmo 34, do verso 1 até o 8 para começar. Ele vai ser uma resposta para as nossas angústias, quer pessoais, quer você que se importa com o que está acontecendo também no mundo. Amém? Esse salmo aí traz um refrigério, uma confiança. E o tema dessa mensagem é esse: proteção garantida em tempo de angústia. Queria que você lesse esse salmo comigo. Não são muitos textos que eu trouxe hoje. Amém? Vamos ler juntos? Salmo 24, 1, igreja. Vamos lá? Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É o que fizemos agora, adorando o Senhor, né? Mas não é só agora. Amanhã também, quando você chegar em casa também, continua adorando. Verso 2, igreja. Vamos lá? Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Verso 4, igreja. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém, povo santo? Olha aí onde se aplica nesse momento assim de angústia. A palavra do Senhor diz que quando você busca o Senhor, Ele lhe livra dos temores. Irmãos, ansiedade é excesso de temor do que ainda nem aconteceu. Não é verdade? Às vezes nós ficamos oprimidos por uma coisa que ainda não é real e já está temendo. Então o Senhor tem o poder de tirar essa angústia do nosso coração. Verso 5, igreja, vamos lá. Contemplai, olhai para Deus, e sereis o quê? Iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Outra tradução diz: não será confundido, você não ficará aturdido, porque está sendo assistido por Deus. A palavra do Senhor segue dizendo, vamos lá, verso 6, igreja. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Quantos podem agradecer livramentos desse ano? Livramento de enfermidade, livramento de morte. Ei? Quantos já podem agradecer? Já passou, já é história passada. E o Senhor foi contigo. Amém? Agora eu vou entrar num tema que eu gosto muito. E eu não sei você, mas eu acredito, não intelectualmente, mas pela fé, por experiência de fé. Eu creio em anjos. Quantos creem em anjos aqui nesse lugar? Crê de verdade, irmão? Ou crê só intelectualmente? Você lê, deve ter. Eu creio em anjos. E não vou ficar aqui exaltando anjos, hoje não é para ser exaltado. Mas eu tenho que crer que eles existem. E nem sempre, irmãos, os livramentos que o Senhor nos confere através de anjos
é materializado, você vê o anjo. Há livramentos da nossa vida que foram anjos que foram enviados por Deus e no natural nós não vimos. Eu creio nisso. Amém? Eu creio em anjos. Eu creio em anjo. Porque a palavra de Deus me diz que anjos são enviados a esta terra a nosso favor. Vou mostrar isso para você na palavra de Deus. Verso 18, 15 agora, irmão. Eu li o 7? É hoje fala do anjo. Vamos lá? Leia comigo mais alto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Quantos creem nisso? Olha só que interessante. O salmista nos convida a provar. Como é que diz aí, verso 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que dele se refugia. Agora sim, o verso 15. Pula alguns versículos, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Onde estão os olhos do Senhor nessa hora? Sobre todos os justificados. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele vê todos os filhos dos homens, mas repousa em especial sobre os justos. Ainda que ele veja na terra 7 bilhões e 300 milhões de seres humanos vivos, onde os olhos deles estão mais focados? Nos justos. Amém, povo santo? Sabemos que somos pecadores, mas justificados pelo sangue do justo Jesus Cristo, nós somos tidos como justos. Amém? Quantos entenderam? Senão ninguém seria alvo dessa proteção. Se nenhum de nós é justo, essa palavra não se cumpriria sobre a terra. Olha para o texto agora, irmão. Verso 18. Eu vou pular, né? Já fiz o 15, agora o 18. Vamos lá? Está acusando o texto? Leia comigo em voz alta. Isso é uma declaração de fé. Vamos lá? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Diga comigo, muitas são as aflições do justo. A palavra está mentindo para a gente, irmãos? Não. Muitas aflições. Muitas aflições. Amém? Não gosto do evangelho triunfalista. Sabe aquele evangelho que já ganhou? Como é que tem um jargão no meio evangélico? Como é que é? Só vitória. Isso aí não existe. Existe vitória, sim, e é vitórias consecutivas, mas com luta. Amém? Tem que ter luta. Não tem milagre se não tiver carência antes, irmão. Como é que vai ter cura se não tiver enfermidade antes? Primeiro é a luta da enfermidade, depois vem a cura. Não é isso? Tem que ter fome para depois ter o livramento para saciar a fome. Tem que ter a crise primeiro para depois vir a bonança. É assim, queridos. Então a palavra não mente. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Amém? Creio assim? E nós temos experimentado isso nessa congregação. O Senhor livrou essa congregação. Nenhum de nós pereceu pela Covid. 2 anos de Covid. Nenhum de nós nessa congregação. Teve várias igrejas que perderam membros, irmãos em Cristo. Mas aqui o Senhor nos preservou. Motivo de darmos glórias a Deus. Amém? Eu falei que eu creio em anjo. Eu vou entrar no tema do anjo. Amém? Quantos creem de verdade? Em anjo? Eu não vou dizer que já vi anjo, mas eu creio que já tive livramento angelical por meio de anjo. Eu já contei isso, vou contar de novo. E até uma coincidência que o irmão Marco também passou pela mesma coisa. Quando eu era jovem, antes de vir a Cristo, eu devia estar com uns 21 anos, mais ou menos. Eu estava desempregado e deprimido. Imagina um jovem desempregado e deprimido, ouvindo heavy metal, e já estava uma pesada no coração, não é? Ouvindo Pink Floyd, quem conhece aí do passado, uma deprê, irmão. Pensa numa deprê. A música só potencializava o fundo do poço. Aí meus pais
espairecer, eu fui para a praia. Eu jovem, livre, solteiro, amém? Isso no mundo. Vou para a praia. Saí lá do suburbão lá. Eu nasci e criado no Riachuelo, perto do Meia. Vou para o suburbão, do suburbão para a Zona Sul. Ali, por volta ali da Copacabana, posto 4, posto 6. Às vezes não lembro. Saía para correr na praia, para malhar, coisa de garoto, né? Muito bem, numa dessas vezes tão deprimido estava, irmãos, que comecei a nadar, e eu não nado muito não, irmãos, o meu nado é básico, basiquinho. Comecei a nadar de costas para o mar. Olha o que deu. Deprimido, em depressão, angustiado, fechei os olhos e braçada para o mar, de costas. Fui embora. Meus irmãos, você não faz ideia. Se hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, é porque Deus quis. Porque sabe o que aconteceu? Quando eu abri meu olho, as pessoas na praia eram pequenos pontinhos assim, igual formiguinha. Eu tinha ido tão longe, lá dentro, que as pessoas eram meros formiguinhas lá na praia. Assim. Aí eu me desesperei. Eu não nado, meu nado é nado preto, a fundo. Quando eu me desesperei, que eu estava lutando de costas, não estava vendo. Eu desci a primeira vez, irmãos. Me desesperei, voltei à tona. Foi a primeira vez, igual desenho animado, né? Aí veio a segunda vez. Quando eu consegui subir emergindo pela segunda vez, eu deu câimbra nas duas pernas. Estava muito avançado no mar, câimbra nas duas pernas, afundei duas vezes. Eu falei, agora já era. A terceira agora é fatal. Eu vou descer e não vou conseguir subir. Eu pensei naquela hora, a minha história acaba aqui. Irmãos, por isso que eu falo para vocês que eu creio em anjo. Na segunda vez que eu desci e subi, eu vi lá embaixo, muito longe, uma pessoa vindo. Uma pessoa, um homem vindo. Dando braçada no mar e vindo. Isso foi na segunda vez. A terceira eu ia afundar e morrer. Aquele homem não conseguiu me alcançar, irmãos. Eu subi a terceira vez assim, fiquei na forma da água assim, desesperado, câimbra nas duas pernas. Na hora de parar, é morte. Aquele homem veio nadando. Ele veio até mim e me pegou, irmãos. Ele me alcançou. Na hora que aquele homem me alcançou, eu tinha tanta certeza que eu ia morrer, e eu não queria levar ele junto. Eu falei para ele assim, olha só, eu estou precisando ser salvo, mas eu falei para ele assim, ó, se não der para me levar, me larga, me deixa. Ele tinha que me arrastar do mar. Eu não tinha mais condições de bater as pernas. E aquele homem não falou uma palavra, um pio sequer. Não existe salvamento do mar, irmão, do jeito que eu fui salvo. Eu agarrei por trás dele no pescoço. Já viu isso? Como é que alguém vai nadar com alguém pendurado no pescoço? Totalmente inerte. Eu agarrei ele pelo pescoço. Tinha que ser um homem muito forte para ele tirar na água daquele. E ele continuou nadando. 2 ou 3 vezes, enquanto ele me levava caminho da areia, eu falei para ele, se não der para você, me larga. Que morra eu, não morra você junto. E aquele homem foi me tirando daquela situação, foi me resgatando. Quando chegou na praia, irmãos, ele me colocou na areia, eu sentei na areia. Quando eu catei o homem, catei o meu Salvador. Diante de Deus, irmãos. Eu não era convertido. Hoje eu olho em perspectiva para trás. Uma pessoa te tira do mar, uma circunstância extraordinária, e não ficou para dar uma palavra. Abriu uma roda, a pessoa pelou uma roda na praia, na areia. Que eu catei o homem, cadê o homem? O homem desapareceu, irmãos. Não ouvi uma sequer sua voz. Quando me converti, alguns anos depois, olhando em perspectiva a minha morte, anunciada naquele dia, eu vi que Deus me resgatou. Não era para eu morrer naquela ocasião. Como aquele homem tinha força para me tirar do mar, daquela maneira, e depois subiu e não disse uma palavra, eu tenho certeza que aquele homem era um anjo.
Você pode não acreditar, mas eu acredito. Porque nenhum homem ia conseguir me tirar do jeito que me tirou. Eu estava com câimbra nas duas pernas, não podia nadar. E eu tenho outras passagens na minha vida que eu sei que foi antes que me livrou. Amém? Você pode até não acreditar, mas para mim foi um anjo. E o homem desapareceu. Eu creio na intervenção de anjos. A palavra de Deus se cumpre sobre a terra. Nem sempre. Às vezes você pensa em anjo, fala em anjo, você pensa logo no homem alado, né? Uma asa gigante nas costas. Você vai pensar, né? Aquela herança católica romana, até com uma auréola na cabeça. Não tem nada disso, irmão. É um homem. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós devemos ser hospitaleiros, receber pessoas em casa e acolhê-las. Porque muitos, sem saber, acolheram anjos. Porque os anjos se apresentam como homens. Amém? Só são mais fortes, mas fisionomicamente são como homens. E muitas vezes o livramento você nem sabe como é que o anjo fez, irmão. Ele não se materializa. Uma outra situação que eu creio que foi angelical, quando eu estava aí já novo convertido, na empresa onde eu me converti, morreu uma pessoa atropelada na frente da empresa, irmão. O caminhão passou por cima da cabeça. Todo mundo que foi ver passou mal. Naquela época eu estava novinho na fé. Eu era o mais novo no setor em Cristo Jesus. Fui tomado de uma ousadia, o Espírito Santo me tomou. Eu comecei a dar palavra para todos os membros daquele lugar ali, que eram cristãos bem mais antigos do que eu. O palestrei não é Deus, foi Deus. Tinha pouquíssimos meses de evangelho. Quando acabou, foi recolhido o corpo, quando acabou o expediente, eu tinha dado aquela palavra, senti que fui usado por Deus ali. Eu fui pegar o meu ônibus, irmão, em carreira, né? Meu ônibus estava longe assim, uns 50 metros mais ou menos. Eu corri para pegar meu ônibus. Só que tinha um bueiro aberto no meio do caminho. Irmão, diante de Deus, eu não estou aqui aumentando para ficar mais bonito, não, irmão. É verdade. É verdade pura. Eu vi só o ônibus, eu não vi o bueiro. Estava correndo fora do meu filho. Irmão, eu correndo, eu enfiei a perna esquerda no bueiro correndo. Sabe o que acontece alguém cair com a perna esquerda no bueiro correndo? Em velocidade? A perna fica e o corpo vai. E quebra. Sabe o que aconteceu? Eu pisei no bueiro, lá dentro a perna afundou, e alguma coisa jogou minha perna para fora do bueiro, irmãos. Como fosse uma mola, assim. E a minha perna não ficou, e eu não quebrei a perna. Na velocidade que eu estava, tinha que acontecer alguma coisa. Para não dizer que o escape foi mentiroso, eu caí mais à frente, assim. Na minha perna ficou a marca de onde a minha perna entrou no bueiro. Abaixo da rótula, entrou aqui, ó. A minha perna entrou em velocidade no bueiro, aqui, irmão, abaixo da rótula. Ficou a marca, para eu não esquecer o livramento. E a minha perna não quebrou. Então, existem livramentos que a gente tem, que a gente nem percebe, mas foi Deus que mandou. Ele enviou socorro. Ele enviou invisivelmente alguém que estava ali para te apoiar, para te livrar, para te desviar a bala. Amém? Quantos creem nisso, em nome de Jesus? É a verdade, Deus. É a verdade. Vamos ler mais uma palavra maravilhosa? Salmo 91, tu já conhece, né? Salmo 91, verso 9. Estou avivando a sua fé, depois de falar das minhas experiências de livramento, porque eu tive muitos livramentos, irmãos. Livramento de acidentes graves. Eu uma vez estava voltando da igreja de ônibus, de madrugada, a igreja era longe, a porta eu fui descer do ônibus lá no meio, a porta se abriu de repente, eu voei lá fora, irmão. Só que não caí. E segurei no ferro, fiz igual o Homem-Aranha. Fui lá fora e voltei, irmão. Eu acho que hoje me ajudou a ter essa agilidade, porque não tinha como. Eu ia me esborrachar lá fora. Eu fui lá fora, com o corpo todo solto e voltei. No mesmo lugar. Então eu tenho certeza que tem muito hoje me guardando. Porque senão eu estar todo quebrado. Tanto livramento que Deus já me deu, vários. Não é um, nem dois, nem três. Amém? Você às vezes não percebe, querido. Tem coisa na sua vida que você foi livrado e não sabe.
Como é que Deus fez? E foi anjo. Amém? Eu creio nisso. Olha aí o Salmo 91, verso 9. Vamos lá? Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Quem diz aí, igreja? Verso 10. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Todos creem nisso? Amém. Vamos voltar aqui no verso 11, tem um detalhe importante. Verso 12. Eles te sustentarão nas suas mãos. Eles, os anjos. Amém? Eles aí são os anjos enviados por Deus. Te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, pegou-se a Deus. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Verso 15, igreja. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você pode dizer amém? Toma posse dessas palavras, porque no momento da angústia, no momento da dor, no momento do perigo, no momento da aflição, da tempestade, são estas palavras que nos trazem memória que Deus nos guarda, que o Senhor nos protege. Uma palavra não anula a outra, irmão. O fato de termos tribulação não anula o fato que Deus está conosco. Amém? Quantos livramentos? Quantos livramentos? São muitos. Muitos. Mas se tiver que passar pela hora da morte, vai passar. Amém? Volto a afirmar, Deus não é mentiroso. Ele falou que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o tem. Não tem? Não está escrito aí? Agora olha só, querido, sempre faça esse link, essa ligadura aqui. Na parábola do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, é dito que o rico morre e aparece no lado do tormento, não é isso? Bom, vocês perceberam como é que é a morte de Lázaro? O que diz a palavra de Deus sobre a morte de Lázaro? Lázaro morreu e os anjos o conduziram até o seio de Abraão. Vamos dizer amém? Amém. Sabe o que isso me diz? Que Deus não é mentiroso. Se eu aqui em vida, no mundo dos viventes, tenho proteção angelical porque Ele quer, também, quando houver a passagem para o mundo dos mortos, para o paraíso, terá escolta angelical. Quantos creem nisso? Nos maiores medos do homem é a morte. Porque não sabe como é que é, dói, não dói, como é que faz. Aquilo que nós não conhecemos, nós tememos. Mas aí Deus revela para nós: vai ter escolta angelical. Olha que coisa interessante, irmão. É fechar o olho nessa existência, e quando abrir do outro lado, você não está só. Não caiu num limbo escuro. Você vê de um lado, tem um anjo. Você vê do outro, outro anjão aqui do lado. Hã? Olha que maravilha. Deus providencia seu traslado para o paraíso. Então preste atenção, querido. Eu gosto de falar sobre anjos por causa disso. Porque como nós não vemos anjos toda hora, como é raro ver anjo, às vezes nós desmerecemos passagens como essa. Mas eu creio em livramento angelical. Eu creio que a palavra do Senhor se cumpre. Eu creio que já se cumpriu na minha vida e na sua muitas vezes. Não tema o que tiver que acontecer na sua vida, na sua jornada. O Senhor, Ele vai providenciar escape. Quer você fique na terra, quer você passe para o descanso para esperar a ressurreição. Mas você vai estar sempre guardado por Deus e pelos seus emissários, os anjos. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém. Em nome de Jesus. Abre lá em Mateus capítulo 18, irmãos. No Novo Testamento, Jesus tem encontro com anjos constantemente.
O próprio anúncio do Salvador foi feito por Gabriel, um anjo. Apareceu a Maria. Quantas vezes é citado os anjos? São citados os anjos, não é? Nos evangelhos. Os anjos que aparecem lá no campo para os pastores, anunciando que o Salvador é nascido. Os anjos que acompanhavam o ministério de Jesus. A palavra chega a dizer que uma hora ele foi fortalecido por anjos. Irmãos, anjos são reais, muito falados no Novo Testamento. Amém? Não tenha descrédito, não tenha descrédito porque você nunca viu um anjo. Você já conversou com um e nem sabe. Você conversou com um anjo e nem sabe. Amém? Mateus capítulo 18, verso 10. Só esse versículo. Quero que você saia daqui convicto de que Deus não mente. E que Ele providencia essa nossa escolta. Amém? Não vou aprofundar essa questão de anjo da guarda. Ah, pastor, cada um tem um anjo da guarda. Eu acho que tem irmãos que tem até revezamento, irmão. Não é nem só um. O bobear tem um esquadrão, né? Tem criança. Eu vejo as crianças da igreja e falo, Deus, tu envia muito anjo. Fala a verdade, irmão. Vocês acompanham as suas crianças correndo perigo, né? Pulando, se colocando em perigo toda hora. Se Deus não guardasse essas crianças, irmãos, tem que crer que o sobrenatural incide no natural. Amém? Quantos creem? Não pode ter andar na terra só com os olhos naturais, irmão. Quanto livramento o Senhor dá aos seus filhos? De quedas que poderiam ser fatais, de coisas que são lançadas na vida da criança, e o Senhor livra. Existem anjos para guardar. Amém? E a palavra do Senhor diz isso aqui, ó, Mateus capítulo 18, verso 10. Nós estamos lá no texto. Jesus disse, o próprio verbo vivo, disse, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo, que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Quero que você entenda isso. Amém? Eu falei que ia destacar no salmo anterior, o verso 11. Eu passei do salmo 91 e não destaquei. O verso 11 diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. É muito importante pontuar aqui, porque tem um monte de gente aí dando ordem em anjo. Ô anjo fulano de tal, faz isso. Anjo fulano de tal, faz aquilo. Ah, no meio pentecostal tem de monte. Vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel. Chama o anjo pelo nome e está dando ordem nos anjos de Deus. Presta atenção, que o homem, ser humano, não dá ordem a anjo. Quem dá ordem aos anjos? Deus. Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, mas quem dá é Ele. Por isso, outro texto de Mateus se complementa. Os anjos que guardam as nossas vidas estão sempre observando a Deus, porque estão aguardando a ordem. Quantos entenderam de momento? Os anjos olham para Deus, estão vendo a situação aqui na terra de cada servo do Senhor, mas eles olham para Deus e Deus vai dizer, vai, e Deus vai mandar, vão, e eles vão para dar o livramento para nós. Pode ser Deus. Tem pastor com a pretensão de dizer, olha, tem um anjo no meu ministério, eu estou aqui agora, vou mandar um anjo Miguel lá na sua casa. Misericórdia, irmão. Nenhum de nós dá ordem a anjos. Quem dá ordem é o próprio Deus. Amém? É a nosso favor, mas é Ele que manda. E os anjos ficam fitando a face de Deus, esperando o comando. Quantos entenderam de amém? Amém. Olha agora, eu vou abrir outro texto com vocês. Hebreus capítulo 1, verso 13. Hebreus 1, 13. Os anjos fazem parte da providência divina a nosso favor. O apóstolo Paulo exortou a igreja para não fazer culto de anjo.
Não cultue anjos. Não estou ensinando ninguém nesta casa a adorar anjo A, B ou C. Porque até mesmo na tua Bíblia só tem 2 anjos com nome. Os únicos anjos que tem nome na sua Bíblia chamam Miguel e Gabriel, só. Salatiel, Azazel, isso aí é invenção, irmão. Já ouviram falar de Azazel? Azazel, Salatiel, Rafael. Tem na Bíblia, pastor? Rafael, tem não, irmão. Tem não. É apócrifo. Amém? É acréscimo da Igreja Católica Romana. Nos apócrifos tem Rafael. Na sua Bíblia não tem Rafael. Só 2 anjos são chamados pelo nome. O judaísmo, né? Ele derivou para o misticismo. Existe o judaísmo místico. É chamado Cabala. Quantos já ouviram falar? A Cabala mística, que não é o judaísmo tradicional, eles nomearam uma centena de nomes para anjo, irmão. Tem anjo para tudo quanto é nome. Entre eles, Salatiel, Azazel e por aí vai. Não creia, amém? E a palavra nos exorta a não cultuar anjo. Anjo não recebe adoração. Posso dizer amém? Amém. Lembra na passagem do Apocalipse, quando João está recebendo instrução através de um anjo? Tem hora que João, o apóstolo, está tão maravilhado com as visões do Apocalipse, que ele se prostra diante do anjo. O anjo exorta ele: não faças tal, não se dobre diante de mim, adora a Deus. O anjo não aceita a adoração de João, o apóstolo. Toda adoração é para quem, irmãos? Ao que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo. A eles a honra, a glória, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Nunca fez, chegou num culto, estão chamando o anjo pelo nome, estão adorando o anjo, sai fora. É engano, é apostasia. Anjo não recebe adoração, o próprio anjo rejeita. Anjo de Deus, né? Se for demônio, ele vai querer adoração. Mas se for de Deus, ele vai aceitar a adoração. Vamos abrir em Hebreus capítulo 1, verso 13. Amém? Já estamos chegando na reta final da nossa mensagem. O texto diz assim, vamos lá? Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Verso 14, queria que você leia, vamos lá? Não são todos eles espíritos do que a igreja? Ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O que são os anjos? Espíritos ministradores que trabalham a nosso favor, mas da ordem de Deus. Pode entender, diga amém. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em nome de Jesus, creia nisso. No momento da sua aflição, não precisa clamar anjo. Clama a Deus. Ele vai enviar os anjos, se for a vontade dele. Se você tiver que passar por um perigo, você clama ao Senhor. E Ele, se quiser, enviará os seus anjos para te guardar. Amém? Não precisa clamar a anjo, mas tem que acreditar que eles existem. Quantos creem? Amém. Se você não crê, você pode até receber um livramento e não perceber que é de anjo. Amém? É importante crer. É importante crer. Quando você anda num lugar perigoso, você vai entrando numa comunidade, está ocorrendo um tiroteio, você tem que passar, está a servir, está a trabalho, não tem jeito. É nessa hora, irmão, que você confia que Deus está contigo. É lógico que não vai de peito aberto com o tiroteio, vai levar um tiro. Lógico. O livramento não é tentar a Deus. Uma coisa é você ser livrado, outra coisa é você tentar a Deus. Eu estou aqui blindado, vou passar no meio do tiroteio. Vai conhecer como é que é o paraíso. Só isso. Eu peço a Deus para enviar lá na minha casa para ficar com eles. Você peça a Deus para enviar anjo? Pode pedir, se ele quiser te atender. É ele que tem que enviar. Você não pode dar ordem aos anjos. Quantos entenderam? Se tiver na hora da aflição, clama a Deus. Se tiver condição de você
ser livrado daquela situação, você vai ser livrado. Se você puder desviar também, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração: pega essa vila aqui, ó, sai dessa rua aqui, entra nessa outra. Deus dá direção, meu irmão, para livrar você de morte. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero deixar você mais seguro de que você não precisa ficar com sino de pânico, não precisa ficar com temor. Eu não vou nem no culto, porque eu tenho medo, na hora que eu voltar, será que vai ter um homem me esperando na esquina? Você não pode andar assim. Você veio adorar o teu Deus, cumprir a tua obrigação de filho. Amém? Você não está tentando a Deus, você está agradando o coração de Deus. A mim se apegou com amor, eu o livrarei, diz o Senhor. Você apegou a Deus com amor, vem aqui adorar a Deus. O que eu posso temer? A quem eu vou temer? Não posso temer o homem. O máximo que o homem pode fazer é tirar a minha vida. É muito, né, irmão? Mas é o máximo. Mas existe um Deus que me guarda, quer agora, quer que eu, na passagem, o Senhor continuará me guardando. Sem temor, sem medo. A palavra do Senhor diz: o verdadeiro amor, o que diz aí, irmão? Lança fora todo medo. E aí o texto explica: porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe o que isso quer dizer? Quando você sente medo, que é natural do ser humano, mas você é tomado do medo, você está dizendo: Deus não vai me livrar. Aquele que crê que Deus é com ele 24 horas por dia, se refugia em Deus. E o medo passa longe. Vocês estão entendendo? O que nos livra do medo é a confiança que o Deus é conosco, que Ele nos ama, e que nesse amor estamos guardados e protegidos. Isso deve nos livrar do medo da morte, do medo do homem, da bala que é a seta que voa de dia, hoje é bala de fuzil. Antes era flecha, agora é bala. A peste perniciosa é a enfermidade, é a Covid, é qualquer outra coisa. Tem gente que não voltou à vida normal depois que entrou nessa opressão da enfermidade, o medo da morte. Nós somos cristãos, nós pregamos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Nós pregamos que quem está em Cristo já venceu a morte e vai ressuscitar. A nossa pregação não pode ser diferente do nosso comportamento. Se o cristão em face do perigo morre de medo de morrer, tem alguma coisa errada com esse cristão. Ele prega a vida eterna, ele prega a ressurreição, e está morrendo de medo do quê? Quantos estão entendendo? Irmão, nenhum de nós quer sair da terra mais rápido. Nós gostamos de estar aqui nesse mundinho aqui. Cheio de problema. Você cheio de problema de saúde às vezes, mas quer ficar agarrado aqui. Essa existência é o que tu conhece. É o que você conhece, já está habituado, é aqui que eu quero ficar. Não quer passar para o outro lado. E a Bíblia não ensina suicídio. Não é? Se o paraíso é tão bom, por que ninguém quer ir para o paraíso? Vamos morrer mais rápido para o paraíso. A Bíblia não ensina isso. Amém? Mas um cristão maduro, que confia em Deus e no seu amor, não pode ficar paralisado pelo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Declara isso didaticamente, pensando. Vamos lá? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso de verdade? Amém. Então glorifique o seu Deus que te dá esse amor. Glorifica Ele nessa noite. Glória a Deus. Eu preciso ajudar a minha igreja a chegar a essa compreensão. Claro, cada um tem a sua experiência, mas a palavra que sai da Bíblia, que sai dos meus lábios, é para nortear toda a igreja. Amém? É importante que você se sinta protegido por Deus. Importante. Abre lá, por favor, estamos no finalzinho da mensagem já. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Só um versículo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3.
Não se esqueçam, quando Estevão estava para ser morto, apedrejado, primeiro mártir do cristianismo, ele não viu anjos. Estevão viu quem, irmãos? Deus Pai sentado no trono e Jesus em pé do lado do Pai. Ele não viu anjo. Amém? Anjo não é o nosso consolo. Nosso consolo é o amor de Deus Pai e do Filho. Eu estou pontuando aqui nessa noite que Ele nos fornece essa ajuda angelical, segundo a sua vontade. Amém? De maneira alguma eu estou inclinando vocês a adorar anjo, buscar anjo, mas a crer que Deus te guarda. Amém? Mas é importante perceber que na hora da morte, aquele nosso irmão Estevão, ele foi consolado com a visão do Pai e do Filho. É o amor do Pai e do Filho que nos guarda. É nesse amor que nós estamos. Amém? Creia nisso. Receba isso em nome de Jesus. Nós não sabemos o dia mau que vem pela frente. Nós não sabemos, irmãos, o que vem aí no dia da semana. Nós não sabemos o que vem aí daqui a 20 dias da nova votação. Se vai entrar a nuvem negra do socialismo comunista nesse país novo. Nós não sabemos. Está nas mãos de Deus. Mas independente do que vier a acontecer, sinta-se guardado no amor de Deus. Ande na terra confiando, né? Como os varões cantaram ali, confiando. Ande na terra dessa maneira. Amém, amado Deus? Olha o texto aí para nos fortalecer o coração. 2 Tessalonicenses 3:3. Só esse versículo eu queria que você dissesse comigo. Vamos lá? Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Pode dizer amém? Amém? O Senhor nos guarda do maligno. É uma luta cruel e invisível. Não é? Eu acredito que Satanás, que nos ciranda, se ele se manifestasse, se materializasse, você pulava no pau dele. Não é isso, irmão? Tu está lá na sua casa, no seu quarto, dormir, o diabo se materializa na tua frente. O que tu faz? Não sei, Jesus. Tem que usar a autoridade no nome de Jesus. Mas eu acredito que alguns iam até se atracar com ele. Que você está vendo com os olhos, né? O diabo pensou alguém que vai lá na sua frente lá e materializar. É capaz de alguns irmãos sair no braço com ele, né? Dar um soco no diabo. Pelo menos tentar, né? Porque os anjos são maiores em força do que o ser humano. Mas presta atenção, a nossa luta é muito cruel. Porque o nosso adversário é no nosso redor e nós nem vemos. Nossos olhos não contemplam o mundo angelical, o mundo invisível, sobrenatural. Salvo se você tiver dom de discernimento de espírito, que é um dom raro no meio da igreja, a maioria de nós, esmagadoramente, não vê nem anjo, nem demônio. O mundo espiritual. Mas sentimos a opressão. Sentimos aquela treva ao nosso derredor, que arrepia a nossa espinha. Sentimos aquela coisa que vem na nossa cabeça. Irmãos, a batalha é real. Eu já tive a ocasião, minha esposa é testemunha, de eu começar a batalhar em sonho com o diabo. Ele vai lá oprimir você na sua cama, e ele tenta te sufocar, e aí você não consegue nem clamar o nome de Jesus. É real, batalha. Você luta com o diabo ali, meio que dormindo, e o nome de Jesus não sai da sua garganta. É uma agonia. Eu já acordei uma vez em batalha. Lenice que viu. Eu fiquei igual sonâmbulo. Eu me sentei na cama com o olho fechado quando comecei a repreender. Nem acordado estava ainda direito. Do jeito que eu estava na batalha, levantei da cama, sentei e comecei a repreender. A batalha é real. Amém? E o nosso adversário anda ao nosso derredor. Mas graças a Deus, como diz o texto, quem nos guarda do maligno. Graças a Deus. São palavras que você tem que guardar no seu coração. Quando o maligno vier, saiba que o Senhor é contigo, que os anjos do Senhor estão contigo, que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. O mundo espiritual tem Satanás como governante, mas é maior que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus.
Amém? Olha quanta coisa a nosso favor. Nós temos a unção dentro de nós, o Espírito Santo. Nós temos anjos para nos guardar. E temos um Deus que não tira cochilos. E um Filho de Deus, que é nosso advogado fiel. Como é que nós vamos andar com medo na terra, irmão? Tudo isso é a nosso favor. E se Deus é por nós, não tem ninguém que possa vencer essa proteção toda de Deus. Para terminar, vou pegar um texto lá no Antigo Testamento. Todo mundo conhece, ou pelo menos a maioria conhece. Abra lá, por favor, em 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Essa passagem é maravilhosa, extraordinária. E é fantástica. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 16 e 17. 2 Reis 6. Eu falei 2 Reis 16? Estou retificando aí. 2 Reis 6, 16 e 17. O contexto é maior. Eu vou ter que parafrasear aqui para a gente não gastar muito tempo. Nesse contexto, havia o profeta Eliseu, que sucedeu o profeta Elias, homem cheio de milagre e poder. Elias fez 7 milagres, está na Bíblia. Eliseu fez 14. Até morto, os ossos de Eliseu ressuscitou um defunto. Até depois de morto. Um homem cheio de poder. Amém? Um homem ligado com Deus o tempo todo. Eliseu tinha um moço, um auxiliar. O profeta tinha um auxiliar. O nome dele é Geazi, não é isso? Esse auxiliar do profeta não tinha, óbvio, a mesma intimidade com Deus. Que o profeta estava ali como um secretário. Irmãos, os inimigos de Israel mandaram uma tropa cercar a casa do profeta. Imagina você, vamos parafrasear aqui na nossa realidade aqui. Você está na sua casa e a bandidagem cerca a tua casa, todo mundo com um fuzil na mão, escopeta, arma. Foi mais ou menos essa pressão que fez ali naquela época na casa do profeta Eliseu. De repente as tropas dos sírios tinham cercado toda a casa. Um monte de homem armado em carros de guerra. Queriam justamente pegar o profeta que estava ajudando o rei de Israel. O moço Geazi, quando viu a casa cercada de inimigos, tudo armado até os dentes, se desesperou. Saiu correndo até onde estava o profeta. Estou parafraseando, você pode ler isso depois em casa. E começou a bradar com o profeta. Profeta Eliseu, a casa está cercada, nós estamos fritos. Agora a quarta no frito é minha, viu? Ai meu Senhor. Na Bíblia você vai ver uma coisa mais clássica, estou parafraseando. Deu para sentir o clima? O desespero do Geazi? Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Aí acontece um milagre extraordinário. O mundo espiritual que não vemos é real. Os anjos que não vemos estão a nosso favor. Você pode andar daqui até a sua casa e não vai ver anjo nenhum. Mas tem anjo ao teu redor. Ou pelo menos, sob vigilância, tua vida está de anjo. Na hora que Deus quiser, manda ele para te salvar. Presta atenção, irmão, essa passagem é maravilhosa. Como o rapaz se desesperou, o profeta calmo estava, calmo ficou. Porque o profeta via um mundo sobrenatural. E aí o profeta faz uma oração a Deus, para que Deus abra os olhos do Geazi, do moço, para que ele possa ver o mundo sobrenatural. E quando Deus abre os olhos de Geazi, ele vê que eles nunca estiveram sozinhos. Amém? Vamos ler o texto para terminar? 2 Reis 6,16, irmão, vamos lá? Ele respondeu: não temas. Por que, igreja? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e o monte
haviam carros de fogo cheios de anjo armado até os dentes. Se no mundo físico tinha soldado armado, no mundo espiritual tinha anjos armados para combater ao redor daquela casa. Vamos entender de amém? E esse que eu acho a passagem maravilhosa. É a hora que o homem deixa de olhar com o olho natural e olha o sobrenatural. É a hora que Deus permite ao moço ver além daquilo que ele poderia ver. Se não fosse um milagre, Deus não enxergaria. Aí ele viu muitas carruagens de fogo ao redor daquela casa. Amém? Quantos se alegram com essa passagem? Amém. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ele não tenha medo. Amém? A palavra de ordem nessa noite, nos cânticos, na apresentação dos varões, nesta palavra, confia em Deus. Confia em Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, confia em Deus. Quantos confiam? Quem é que vem nessa hora, igreja? Glória a Deus. Eu creio que os anjos do Senhor estão conosco. Muitos irmãos já entregaram visões e sonhos, que os anjos estão aqui ao nosso redor, e nem um redemoinho aqui sobre as nossas cabeças. Anjos estão trabalhando a favor dessa casa. Eu creio que os anjos nos acompanham. A palavra de Deus diz que a multiforme sabedoria de Deus é revelada pela igreja para os anjos, para os principados e potestades. Você sabia que eles estão olhando o nosso comportamento para ver qual milagre Deus vai usar na nossa vida? Os anjos, eles aprendem conosco, com a igreja. É verdade. Não foi dado a eles fazer o que nós fazemos. Deus não deu aos anjos pregar o evangelho. Deus deu a mim e a você. Os milagres que se operam podem até ser enviados por Deus e nos ajudar, mas quem estende a mão e quem faz essa obra somos nós. Amém, pessoal? Eles observam, eles acompanham a multiforme graça e sabedoria manifesta na igreja, diante de principados e diante de potestades. Quero mais uma vez contigo glorificar o nosso Deus e Pai. Quero glorificar ao nosso Rei Jesus por nos guardar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um Senhor que não falha. O Senhor que é conosco. Até na hora da enfermidade. Só. Até na enfermidade. O Salmo diz que Ele afofa o nosso leito de dor. Deus está contigo até quando você está no hospital. Está ali na dor, no sofrimento, mas o Senhor está ali te confortando. Eu creio nisso tudo. Quando nós tomamos posse dessas verdades espirituais, irmão, o sofrimento é amenizado, a dor é amenizada, o medo é lançado fora. A minha alegria foi ver vários de vocês serem livrados de enfermidades graves, de operações de câncer. Teve irmãos nossos livrados de câncer. Amém? Minha esposa livrada de um derrame cerebral. Quantas coisas o Senhor tem feito para hoje lá? Continua confiando em nome do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz em Isaías: quando não tiver luz alguma, confie no nome do Senhor. Não tudo parece estranho. Continua confiando. Continua confiando. Continua confiando. O Senhor é contigo. Quando tu entrar naquela comunidade que está ali em tiroteio, mas você mora lá dentro da casa, o Senhor é contigo. O Senhor te guarda. Os olhos dele repousam sobre a tua vida. Isso não é palavra de efeito. Isso é verdade de Deus. Isso é a verdade que eu creio. Que tem me preservado a vida, a alma, o corpo durante tantos anos. Eu creio nos livramentos que o Senhor providencia para nós. Pode crer. Ele está dentro do céu, seu direito. Aleluia.
Deus.